A leitura da Bíblia em um ano, 13º dia. Gênesis 42. José e seus irmãos se encontram no Egito. Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. E Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperadamente e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, e os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. Eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida do Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao 3º dia disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ides, levai trigo para a fome da vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubem respondeu-lhes dizendo: Não vô-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço, mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou-os a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo
e que lhe restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco. Eles dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E abrindo eles um dos seus sacos para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui, no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmaram, dizendo um ao outro: que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperadamente, e tratou-nos como espia da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco, e viram as trouxinhas com o seu dinheiro, ele e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Gênesis 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Uau!
Vamos prosseguir sem música, que deu um probleminha ali no computador, não quero perder tempo aqui. Uau, perguntou ali, vive ainda vosso pai? E agora? Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Ai, tendes mais um irmão? E respondemos conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos, e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E serei fiador por ele da minha mão, e requererás, se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu do crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra e terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão. E Benjamim e eu, se for desfilhado ficarei. Os irmãos de José jantam com ele. E os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim. E levantaram-se e desceram ao Egito. E apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa e mata reses e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram a ele à porta da casa.
E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo, e disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos, dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro, por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes d'água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, a quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: Põe-lhe pão. E puseram-lhe a ele a parte, e eles a parte, e os egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer outro deles. E eles beberam e se regalaram. Gênesis 44. A astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos desses varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo e o copo de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões. E alcançando-os, lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor, e em que ele bebe adivinha? Fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam todos servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa
teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos de meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? A humilde súplica de Judá. Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos teus ouvidos do meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. O Senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai, um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste aos teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor, aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo meu pai, contando-lhe as, as, as palavras do meu senhor, disse-me nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se esse nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo: meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo que o moço ali não está, morrerá, e os teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo: se não tu tornar,
eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que te suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai?